Dois comentários muito rápidos. Primeiro, que eu acho que eu não foi suficientemente claro, né? O novo processo de relatoria foi lançando uma proposta. Os Estados-membros ainda não receberam, vai receber um questionário a ser respondido. Da mesma forma que, para considerar o pedido de relatório vem acompanhado de um roteiro, um tipo de questionário só para ter elementos em comum, que não há como ter 144 relatórios com enfoques diferentes e então de comparabilidade. Então, o questionário vai pedir informações sobre elementos específicos. A mim, o que eu estou propondo que isso talvez seja o momento para usar a coleta dessas informações e a discussão para ver, fazer isso de uma forma mais coletiva. Usar isso como foi em 2008, como pretexto. Um pretexto para mobilizar de novo e para ter uma discussão renovada sobre ele. Então, foi nesse sentido aqui, então, a estratégia. Então, qual é o grupo 5? Bom, eu vou seguir ali aqueles itens, apesar de que aqui é a bateria do computador, nosso irmão, mas eu vou seguir o que nós discutimos no grupo. Possivelmente, nós fizemos um resumo desses impactos, até porque nós compreendemos que o documento nacional preparatório para a Confiteia, ele abordou 4 eixos de extrema importância que podem ser geradores de impactos dentro do movimento das políticas públicas em cada unidade da federação. Ele abordava os sujeitos da EJA, estratégias metodológicas para a educação dos jovens e adultos, a intersetorialidade, essa relação entre a EJA e o mundo do trabalho, gestão e financiamento. O grupo, ele manteve uma discussão mais apurada no impacto causado no item gestão e financiamento em 2 aspectos, quase todos. O de tentar igualar o financiamento da educação de jovens e adultos aos 2 demais modalidades de ensino, como o ensino fundamental, séries iniciais e finais. Porque hoje o financiamento da educação de jovens e adultos é a menor dentro das diferentes modalidades que tem a educação básica. Um outro fator de discussão no grupo foi o impacto causado na academia com a formação inicial dos alunos de graduação. Esse foi o impacto que tem gerado discussão, principalmente na Universidade onde eu trabalho, que é a inclusão da disciplina Educação de Jovens e Adultos nas demais licenciaturas. Porque nós só vemos isso de forma mais consolidada nos cursos de pedagogia, e alguns cursos de pedagogia, quando não existe, ela é optativa, ela não é obrigatória, ela é facultativa aos alunos, e percebemos que a articulação entre as coordenações dos cursos de licenciatura com o de pedagogia, ela ainda não está com o fôlego da discussão que nós esperávamos. Nós vamos agora, estou falando agora pela experiência da Universidade do Estado do Amazonas, fazer uma articulação com os alunos dos cursos da licenciatura e mostrar para eles a importância que é discutir a educação de jovens e adultos em suas formações. Isso, para nós, o documento nacional, foi extremamente debatido, esse item. Acho que o Timothy lembra dessa questão, dessa formação inicial das licenciaturas, e nós precisamos reafirmar isso como uma importância na formação do educador de todas as licenciaturas e não só do curso de pedagogia, como comumente nós vemos. Bom, uma outra questão que aí o grupo, eu acho que o grupo 1 se reportou em relação ao Marco de Belém, foi a inserção da palavra jovem no documento internacional.
porque o documento internacional, como o Timothy lembrou aí, a correlação de forças entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento ou subdesenvolvidos é muito desigual, é muito grande. Então, não existe para eles a palavra, não existia até então, jovem no documento internacional das conferências. Então, por isso, a Conquiteia se reporta a educação de adultos. Para eles não existe jovem sem educação. A educação dos jovens dos países desenvolvidos ela é universalizada. Então, essa é uma realidade do hemisfério sul, do continente africano, que discutiu intensamente e, como no dizer brasileiro, foram para cima mesmo dos que estavam lá, entre os 144 países, e conseguimos reverter essa situação e inserir o termo jovem, porque é uma realidade nossa, esse jovem sem formação. Agora, esse item 3, Timothy, nós não amadurecemos, mas eu imagino que nós vamos nos ancorar aqui a achar que o governo federal, ele ousa em propor nas suas metas e objetivos do milênio a universalização do ensino dos jovens de 15 a 17 anos. Está lá no site. Está no site isso. E o documento do projeto da CONAI e os documentos que se encontram tramitando na Câmara, no momento, no Congresso, vai na contramão disso aí. Nós não vemos isso refletido no documento oficial do projeto de lei da CONAI que está tramitando para o PNE. Então, se tem que ter uma universalização também para o ensino fundamental dos jovens de 15 a 17 anos, se você for olhar os indicadores dos objetivos do milênio, é um site que eu tenho consultado com frequência para fazer a relação entre os demais indicadores, é uma coisa absurda. E isso sem distinção entre os estados. Não tem um estado, como diz o jovem, que esteja bem na foto em relação à educação das pessoas de 15 a 17 anos, no que diz respeito ao ensino fundamental. Então, se nós precisamos universalizar a educação básica, como diz o governo brasileiro, para além do fundamental, como diz os objetivos do milênio, nós precisamos também rever isso no Plano Nacional de Educação. E eu penso que esse relatório, esse segundo relatório que deve estar sendo preparado, seus indicadores, deve conter isso aí. Deve conter essa distorção, seriedade dentro da educação brasileira que os nossos jovens de 15 a 17 anos estão realmente numa situação de difícil acesso, de difícil reconhecimento enquanto sujeitos de direitos nas escolas, em turnos e horários que melhor for a sua atuação como aluno e como jovem que pretende ser escolarizado e formado, não é? Dentro dessa educação. Resumindo, foi isso que nós discutimos. Falta só um grupo e eu só vou fazer uma pequena comercial. Normalmente, quando as pessoas leem o marco de ação do Belém, leem o marco e param no anexo. Mas anexo é uma coisa que a gente deixa para depois. Né? E eu recomendo começar pelo anexo, porque no fundo, quando o marco de ação do Belém foi preparado, isso foi a introdução. E no processo do grupo, chama de relatoria, decidiu tirar toda essa primeira parte e jogar como anexo. Mas realmente vale a pena ler, são 45 páginas, eu acho que é a parte mais interessante. Só esse pequeno comercial. E também o nosso documento, eu estou dando uma disciplina que chama Educação de Jovens e Adultos para a Pedagogia no Campo. Aqui realmente você tem um roteiro excelente para uma disciplina. Você tem todos os elementos que dá para discutir onde, em qualquer grupo. Então, vamos passar para o grupo.
O grupo 6, então, discutiu também um pouquinho a partir da questão do que significa, né, o documento nacional, em suas seguintes questões. O processo de construção do documento nacional foi resultado de uma construção coletiva em âmbito nacional. Já o Marco de Belém, também coletivo, mas sistematizando um conjunto de princípios mais globais, né, então, nesse sentido, até pela sua própria função e caráter, né, ele não tinha um caráter de ser tão detalhado, né, como o próprio documento nacional, mas apresenta apenas princípios mais globais. Por isso, no grupo nos questionamos o que o documento nacional representa. Representa uma construção realizada dentro do debate coletivo a partir do diagnóstico das características locais e recomendações das unidades da federação sobre o estado da EJA. Mesmo que esse diagnóstico tenha sido feito com dificuldade, muitas vezes, na sua construção, porque havia uma sensação de uma necessidade de instrumentos apropriados para o seu desenvolvimento, financiamento para isso, ou então, até talvez uma formação mais orientada do que se esperava dessa construção. Nesse sentido, o que a gente falou enquanto essa construção? Elementos de pesquisa, de diagnóstico, nos ajudassem a ir à fonte, diretamente levantar as informações, e não somente nos bancos de dados já existentes. Né? Essa formação aconteceu, né, para o uso dos bancos de dados já existentes, mas talvez faltou uma orientação maior do que coletar diretamente nas fontes informações que eram imprescindíveis naquele momento. Nesse sentido, o grupo indicou: 1. Pautar as recomendações do documento nacional nas ações a serem desenvolvidas na gestão das políticas, no debate político das instituições e dos fóruns. 2. A necessidade de avaliação das políticas que foram geradas concomitantemente ou posterior à Confiteia. Porque algumas coisas vêm acontecendo, elas são posteriores e até anteriores à própria Confiteia. Então, elas vêm nesse movimento de construção coletiva sendo gestadas, digamos assim. Como exemplo, nós citamos a questão da educação em prisões, a educação do campo, a educação profissional, e aí o grupo fez um alerta para a questão da educação profissional, que essa última precisa ser pensada com base na concepção de EJA, né, que se tem assumido nesse movimento de debate coletivo. Na questão da formação dos sujeitos, na formação docente, com coisas que vêm acontecendo posteriormente da segunda metade da década dos anos 2000. E terceiro, uma outra recomendação, que a agenda territorial, né, possa ser um espaço para a incorporação ou para a análise das recomendações do documento nacional. Né? Então essa também é uma questão importante a ser considerada. E quarto, né, recomendar que a preparação do GRADE, né, no relatório de diagnóstico, também possa ocorrer dessa forma coletiva, mas buscando esses subsídios que a gente sentiu a ausência no primeiro momento, né, no momento preparatório com Confiteia. E aí, escutando aqui o pessoal falar um pouquinho sobre a questão, ainda não há uma incorporação, né, dos documentos pelas redes, né, fiquei pensando um pouquinho e pensar que isso não é um fenômeno só que acontece com esses documentos de EJA. Então, em algumas pesquisas das quais eu participei na banca, esse é um fato que se reitera. Né? Por exemplo, na apropriação dos documentos de relações étnico-raciais por parte dos professores, os professores vão indicar que não conhecem, das próprias diretrizes de EJA. Né? Então, muitas vezes, são coisas que não chegam lá até o chão da escola, né? O chão da sala de aula. E é importante pensar, né, sem generalizar, tá, gente? Então, algumas pesquisas onde esses dados vieram e emergiam também. Os professores não conheço, mas não li. Eles até sabem que existe, mas não li. Nesse sentido, é importante pensar também que vivemos um período dos anos 2000 de grande produção de documentos legais e de orientação, né, no contexto das reformas dos anos 2000. E houve, então, uma grande produção de documentos legais e de orientação, né? Diretrizes para a educação básica, parâmetros de educação infantil, da educação profissional, da formação de professores, as diretrizes da ERE, as diretrizes da EJA, né? Mas também da educação prisional. Então, é toda uma enxurrada de documentos também, né? Então, será que a gente também não está querendo muito esse profissional, que ele esteja conhecendo, se esse não é o objeto de estudo, o foco dele, né? Isso traz algumas indicações, eu penso que enquanto fóruns, enquanto agenda territorial, enquanto universidades, né, o que a gente pode estar fazendo enquanto estratégia para a socialização desses documentos nas redes de ensino, né, que eles cheguem onde devem chegar. Acho que esse é um papel, uma questão também que nós temos que pensar como fundamental, né, e não esperar que, por obra e graça, eles simplesmente vão ser socializados e tratados esse processo de conhecimento dos documentos.
Então, eu queria encerrar agora. Estamos no limite do nosso tempo e acho que a paciência das pessoas começando a fechar pelo menos um olho. Agradecer muito, né, a riqueza das discussões do primeiro dia. No primeiro momento de discussão, que eu espero que essas discussões vão se amadurecendo e vão se aprofundando ao longo dos 4 dias, né, terminando na sexta-feira. Agradecer a participação de todos.